No quadro Janela da Justiça, o tema de hoje é o meio ambiente. Eu acho que um crime ambiental é um crime, pelo menos o que me afeta mais são aqueles crimes feitos no dia a dia, né? Aquelas pessoas que não respeitam, que jogam lixo na rua. Hoje a gente não pode considerar crime ambiental mais só a questão do desmatamento, a questão dos detritos químicos, né? A gente pode considerar também um crime ambiental as latas de alumínio na rua, as bitucas de cigarro que entopem os bueiros e as bocas de lobo da cidade. Nós temos a Lei 9.605 que estabelece o crime ambiental. Porque, veja bem, quando você pensa em crime ambiental, você pensa em uma consequência jurídica do tipo penal, que está além de uma multa civil. Quando a gente pensa em crime ambiental, a gente pensa exatamente naquilo que é a nova tendência do direito penal, que é exatamente o direito penal intervir nas questões ambientais. O direito penal, tradicionalmente, intervia nos bens individuais, a vida, a propriedade. Mas haja vista a preocupação com a questão ambiental, hoje o direito penal também interfere e regula questões ambientais. De 27 de junho a 8 de julho, os municípios da área de preservação ambiental de Pedra do Cavalo serão alvo do primeiro mutirão de licenciamento e fiscalização na Bahia. O objetivo é dar celeridade na conclusão dos processos, garantindo também a qualidade dos procedimentos. Educação ambiental é o tema da matéria especial de hoje. O assunto na pauta do dia é o planeta, sustentabilidade, preservação, mudanças climáticas. A poluição atmosférica é um grande problema de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde, ela reconhece como uma grande ameaça à saúde pública em termos mundiais. A gente tem, aqui no Brasil existem estudos em São Paulo mostrando que a poluição atmosférica ela tem um índice de mortalidade de cerca de 4 mil pessoas ao ano. Isso é um problema que deve ser enfrentado pelo poder público com programas, com políticas públicas para a mitigação desses riscos. A partir do momento que o governo regulamenta, determina em que padrões, em que condições esses poluentes vão ser permitidos dentro de um certo território, de um certo ambiente, isso é um papel importante do governo. O governo também participa na questão da educação e da disponibilização dessa informação para que a população ela possa estar consciente que ela possa promover o autogerenciamento daquele risco. Os problemas causados pelo aquecimento obrigaram o mundo a refletir. Mudanças que atingem a todos exigem também mudanças de paradigmas. A educação ambiental é um investimento no futuro. A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Este trecho se refere à Lei número 9.795, intitulada Lei da Educação Ambiental de 1999, que preconiza a necessidade do conhecimento deste tema como meta do processo de aprendizagem no Brasil. O modo contemporâneo de preocupação com a questão ambiental ele começa a crescer na década de 50, quando surge a Fundação Brasil Pro Natureza, e que defende principalmente a criação de parques. Ela vai crescer na década de 60, com os movimentos sociais da década de 60, mas existe uma outra origem muito importante que associa a preocupação ambiental, que é a defesa dos grupos sociais de base, que tem a ver com as comunidades eclesiais de base, que tem a ver com a teologia da libertação e com a luta de Paulo Freire. Direito ambiental é um ramo do direito que surge para regular a relação do homem com o ambiente. Começou a se perceber que a relação do homem com o ambiente era capaz de gerar certos desastres, certos problemas ambientais irreversíveis. Isso por volta de meados do século XX,
chegamos a essa constatação a partir de alguns desastres, alguns vazamentos, não é? A própria bomba de Hiroshima, né, e seus reflexos, não é? Mostraram que é necessário que exista uma regulação jurídica da relação do homem com o ambiente. Despertar em todos a consciência de que o ser humano é parte do meio ambiente e, a partir desta nova relação, criar mecanismos de troca para apoiar relações mais sustentáveis. Esta é a perspectiva da educação ambiental. A gente trabalha com educação ambiental no âmbito dos colegiados ambientais, que são os comitês de bacia, os conselhos de UC, e a gente tem uma busca também pela ambientalização, né, da discussão nos colegiados territoriais. O que a gente, além disso, a gente desenvolve materiais de apoio para os educadores ambientais do Estado, mapeia materiais já produzidos para ampliar a disponibilização desses materiais, e a gente busca mapear as experiências sociais de sustentabilidade que já existem na Bahia, porque a gente entende que já há no nosso Estado diversas experiências de alto valor para a sustentabilidade. Ambientes de pesquisa e disponibilização de informação para a sociedade são focos para ações onde o conhecimento gerado sobre o ambiente ajuda a sua preservação e utilização sustentável dos seus recursos. Essa proposta de trabalhar com a preservação da fauna que nos prepara para atender um público de 40 mil pessoas hoje. Esse público vem ao Zoo com uma proposta de passear, visitar, ver alguns animais, mas somente criar um vínculo com esses animais. Aprender a conhecer sobre esses animais, para que ele possa levar para casa qual é o conceito de preservação, de conservação. Então o parque atua hoje dentro da sua estrutura física aqui, com 5 programas de educação ambiental, né? O Dr. Zoo, Cine Zoo, Zoo vai Escola, a Escola no Zoo e o Zoo Terapia. São programas que já são bem consolidados junto ao público aqui de Salvador e da Bahia. Atendemos uma média de 500 escolas por ano, né? É um número de muita responsabilidade para o Zoológico de Salvador, porque não pode ser passada para esse pessoal uma informação vaga, e sim uma informação bem concreta do que se faz aqui, né? Não só pelo foco, que é a conservação da fauna, mas por se tratar também de um equipamento público, que precisa mostrar resultados concretos. Apesar de tantos esforços na educação ambiental, o caminho para a preservação ainda é longo. Eu acredito que o ser humano ele precisa mais ter consciência de que o meio ambiente é algo necessário, não apenas no sentido de uma comercial, e sim como qualidade de vida. Eu acho que o meio ambiente, agora nos tempos que estamos, está começando a ser pensado de uma maneira para preservá-lo, né? Quer dizer, as pessoas estão começando a se preocupar um pouco com isso, porque eu acho que também estão vendo que ele é necessário para a nossa sobrevivência. Preservação do meio ambiente é muito mais do que se fala e se pensa hoje em dia. Os índios e muitos povos não tinham um conceito separado de meio ambiente como se fosse uma coisa, né, separada da vida, separada da cultura. Então, preservar o meio ambiente é preservar as diversas formas de vida, as diversas formas de viver, de produzir, de ser no mundo. Não tem preservação do meio ambiente sem preservação da biodiversidade e da sociodiversidade, porque uma depende da outra. Não entenda direito? Se você tem dúvida, encaminhe, pergunte. Aqui o programa é feito por você. Crimes contra a flora. Destruir ou danificar floresta de preservação permanente. Causar danos diretos ou indiretos às unidades de conservação. Provocar incêndio em mata ou floresta. Extração, corte, aquisição, venda, exposição para fins comerciais de madeira e outros produtos de origem vegetal sem a devida autorização. Extrair pedra, areia, cal ou qualquer espécie de mineral. Impedir ou dificultar a regeneração natural. Destruir, danificar, lesar ou maltratar plantas de ornamentação. Comercializar ou utilizar motosserras sem a devida autorização.